estamos todos, acredito, tanto quanto eu, querendo ouvir o meu amigo Benê Barbosa. Ele é, além de ser uma figura que eu acho que merece um lugar na história recente do Brasil, por ele, tantas contribuições que ele dá para a gente, para a causa das liberdades individuais no Brasil, ele é talvez o indivíduo mais importante do referendo de 2005 que conseguiu trazer um resultado. E isso é uma coisa que dá uma grande admiração de você conhecer uma pessoa que consegue virar o resultado de um referendo, né? Uma pessoa física que de uma maneira heróica vai para o debate público, bate no peito, encara e consegue, contra toda a Rede Globo, todos os jornalistas, todos os Chico Buarques da vida, todos, e ele consegue, né? Realmente é o exército de um homem só, uma coisa que a gente realmente tem que admirar e aplaudir. Então, sem delongas, queria que vocês aplaudissem. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao meu amigo Alexandre por essa oportunidade. Eu acho muito bom a gente discutir algumas questões no Brasil que muitas vezes são muito mal discutidas. Às vezes se fala muito, mas se discute muito mal. A minha palestra, normalmente, ela é sobre a questão do controle de armas de fogo, controle civil por conta disso, mas hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente, e a gente vai falar mais especificamente de segurança pública, ou o que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é a insegurança pública. É um assunto absolutamente extenso, absolutamente complexo. Não existe problema simples em segurança pública, portanto não existe solução simples. Mas como eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, a me aprofundar nesse assunto ainda na década de 90, eu acabei por identificar alguns pontos essenciais, nessa questão caótica que a gente está vivendo hoje no Brasil. Chegando hoje aqui no Rio de Janeiro, vindo aqui para São Conrado, estava dando na rádio, no táxi, que aumentou em 40% o número de assaltos nas vias públicas do Rio de Janeiro. E isso não é, pode ter certeza, privilégio de vocês. Isso está acontecendo em todo o Brasil. E aí eu elenquei alguns pontos, alguns pontos específicos, para a gente identificar, para a gente ter uma posição, para a gente conseguir começar a pensar em tratar essa doença chamada insegurança, chamada criminalidade. Porque às vezes a gente pensa no remédio, mas não pensa no principal, que é o diagnóstico. Nenhum médico é capaz de curar um paciente se ele não tiver um diagnóstico mais preciso possível. Aceitar esse diagnóstico e então começar um tratamento. E insegurança é exatamente assim. E é exatamente isso que a gente está vendo. Nos últimos 20 anos, o que a gente vai mostrar aqui hoje é reflexo disso. Então, a segurança pública no Brasil ela foi tomada pela ideologia. Hoje você não tem uma segurança pública focada no resultado. Você tem uma segurança pública focada e gerada por ideólogos. Ou seja, aquele que tem aquela ideia, persiste naquela ideia, não importa o resultado. Então não importa o que aconteça, não importa que a fórmula está dando errado. Ele continua repetindo aquela fórmula, esperando que um dia ele vai ter um resultado diferente. Obviamente, isso não vai acontecer. Então, nos últimos 20 anos, pelo menos, uma das coisas principais que a gente ouviu, criminalidade ou violência, são coisas diferentes, é fruto da desigualdade social, é fruto da pobreza. Isso é um discurso absolutamente ideológico e é um discurso absolutamente mentiroso. Nenhum lugar do mundo existe criminalidade porque existe pobreza. Mas no Brasil tentam provar ou se fazer provar que isso é verdade. Ou seja, o problema está no capitalismo,
o problema está na má distribuição de renda, o problema está na desigualdade. Então vamos igualar as pessoas e aí você vai ter menos violência, você vai ter menos criminalidade. Isso é mentira. Isso ficou provado já aqui no Brasil mesmo. Porque, ou bem ou mal, nós tivemos um crescimento econômico. Nós tivemos realmente pessoas saindo da linha da miséria, saindo da linha da pobreza, obviamente não nesse patamar que o governo afirma, que é outra mentira gigantesca, mas isso aconteceu. E o principal exemplo disso é hoje o Nordeste. Nos últimos 10 anos, a região Nordeste é a que mais cresceu economicamente no Brasil. E é também a que mais cresceu o nível de criminalidade. Principalmente a criminalidade violenta e os homicídios. Ou seja, explodiu na região onde houve uma melhora econômica, explodiu o índice de criminalidade. Óbvio, porque é mentira. Em qualquer lugar, qualquer pesquisa do mundo, você verifica, né, que a média de pessoas que entram na criminalidade numa sociedade é de entre 1 e 1,5%. Não importa, 1 e 1,5%. Se você pega uma favela com 100 mil pessoas e tem 1% dessa favela, de moradores dessa favela, envolvidos com a criminalidade, obviamente, e normalmente com a criminalidade violenta, né, isso dá um impacto e faz parecer que aquela comunidade é mais violenta do que outras, mas é pelo tipo da criminalidade. Se você pega bairros melhores, com poder aquisitivo melhor, você também vai ter entre 1 e 1,5% dessa população, desse local, envolvida com a criminalidade. Mas normalmente não com a criminalidade violenta. Por quê? Porque ele tem um cabedal, ele tem instrumentos que fazem com que ele, quando escolha, e crime é sempre escolha, quando ele escolhe cometer um crime, ele não vai pôr um revólver na cintura e assaltar taxista. Ele não vai empunhar um fuzil para defender sua boca de fumo. Ele vai fazer gestão fraudulenta, ele vai corromper, ele vai ser corrompido, ele vai fazer desvio de verba, ele vai tirar a verba do país, mas ele vai optar também pela criminalidade. Ou seja, o nível de criminalidade, seja onde for, é sempre o mesmo. A diferença é só o tipo de criminalidade. E aí a gente vai para o segundo pilar dessa catástrofe chamada insegurança pública. Desarmamento. Essa, obviamente, é a minha especialidade, é um assunto que eu já estudo profundamente há 20 anos. Há 20 anos atrás, na década de 90, ainda 95, nós começávamos a ouvir o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, dizer que a solução dos altos índices de criminalidade, principalmente de homicídios, era desarmar a população. Ora, se as pessoas estão sendo mortas com armas de fogo, óbvio, você retira armas de fogo e esse número de homicídios vai diminuir. Outra enorme mentira. Para começar, o desarmamento nunca teve o objetivo real de diminuir a criminalidade, nem de diminuir o número de homicídios. O objetivo do desarmamento é um só, é ideológico, é controle social. São pessoas que querem, nas mãos do Estado, o monopólio da força, para garantir o seu poder. Isso é muito simples. Isso já aconteceu em todos os países autoritários do mundo. Desde o Japão medieval, que no século XVI desarmou seus camponeses para manter o poder dos senhores feudais, passando pela Alemanha nazista, que desarmou os judeus antes de exterminá-los, passamos por Cuba, agora pela Venezuela, Coreia do Norte, a extinta União Soviética, todos os governos autoritários desarmaram a sua população. E não raramente, como está acontecendo hoje na Venezuela, ele informa e diz que estamos desarmando a população porque queremos um país menos violento. E foi exatamente assim no Brasil. Se apresentou o desarmamento como uma solução, como uma resposta para a sociedade para a diminuição dos homicídios. E o que aconteceu com os homicídios?
aumentaram, e não aumentou pouco, aquela redução que eles afirmam que existiu em 2005, não existiu. Não existiu. Se você pegar documentos da época, eu tenho esses documentos guardados, né? O que houve foi uma modificação no sistema de contagem de mortos no Brasil. Por isso houve uma redução. E agora, 2012, que são os dados mais atuais, o Brasil ultrapassa mais uma vez 56 mil assassinatos em um ano. E mais uma vez a gente pode utilizar a região Nordeste como exemplo dessa fraude chamada desarmamento. Qual foi a região? Qual é a região onde existe menos armas legais registradas? Na região Nordeste. Qual foi a região que mais participou das campanhas de desarmamento voluntário no Brasil? A região Nordeste. E mais uma vez, é a região brasileira onde mais cresceu o número de homicídios. Então temos aí mais essa farsa chamada Estatuto do Desarmamento. Então nós temos um discurso falso de que a pobreza traz criminalidade, ou a pobreza, a violência é fruto da pobreza. Temos uma solução falsa, que é o desarmamento. E lembrando, né, que é importante lembrar, que a questão do desarmamento não é só que ele não reduz a criminalidade, mas o desarmamento ele induz o aumento da criminalidade. É uma questão muito óbvia, né? Hoje os criminosos se sentem muito mais à vontade, muito mais seguros de cometer os seus crimes. Então crimes como, por exemplo, invasões de residência para furto, que eram bastante comuns há coisa de 10, 15, 20 anos atrás, ou seja, a pessoa saía lá para passear com a família, os bandidos esperavam, não tinha ninguém em casa, eles entravam e roubavam as coisas da casa, às vezes roubavam até mesmo só coisas do quintal, bujão de gás, etc. Esse tipo de crime está desaparecendo no Brasil, por um motivo muito simples, né? O bandido ele não tem mais medo do cidadão, ele não tem medo de encontrar alguém armado e disposto a reagir, e disposto a defender o seu patrimônio, a sua família, a sua vida. E aí você traz essa sensação, né, de segurança para os criminosos. Aí você tem um bandido que acha que ele tem direito de ser criminoso, afinal de contas, coitadinho, ele é pobrinho, não teve escola boa, não teve faculdade, não teve apoio de ninguém, papai era alcoólatra, a mamãe era prostituta, ele se acha no direito, já que ele é uma vítima da sociedade, o discurso é esse, se acha no direito de enfiar um revólver na cintura e fazer qualquer um de nós reféns. E qualquer um de nós que ele sabe que foi desarmado pelo próprio governo. Dentro disso entra também aquela questão do discurso do não reaja, né? A gente vira e mexe, né? Você vê uma autoridade policial, muitas vezes até elas não estão de má fé falando isso, né? Mas elas se acostumaram, né? Elas foram contaminadas a esse discurso. Não, reagir é perigoso, melhor é que você não reaja, não faça nada, porque aí você tem mais chance de não sair ferido e não ser morto por esse criminoso. Agora eu pergunto, esse discurso está protegendo quem? Você, que não vai reagir de jeito nenhum? Mas e se o bandido quiser te matar? Como está acontecendo hoje? E se ele decidir te matar? E se ele decidir matar a sua família? E se ele estiver disposto, ele está lá para isso. A crueldade dos criminosos cresceu muito nos últimos anos. Então esse discurso, no final das contas, o discurso do não reaja, senão você morre, ele não está defendendo o cidadão, ele está justificando o bandido. Pode ver que todo bandido que é preso depois de assassinar alguém durante um assalto, primeira coisa que ele diz: ah, mas ele tentou reagir, ah, mas ele tentou acelerar o carro, ah, mas ele tentou vir para cima de mim, por isso que eu matei. Só não tinha matado, sou bonzinho, eu só matei porque estou justificado por um discurso completamente equivocado do não reaja.
Inclusive, há pesquisas nos Estados Unidos que comprovam que uma pessoa que reage armada a qualquer tipo de agressão, né, ela tem muito mais chance de não ser ferida e não ser morta do que aquele que não reage. Isso é estatístico. Obviamente, isso não existe no Brasil. Né? Alguém pode estar se pensando assim, mas e aquela pesquisa de alguns anos atrás, que o Viva Rio usou tanto aqui, né, dizendo que de cada 16 pessoas que reagem, 15 morrem. Com certeza que muita gente ouviu isso já. Pois bem, isso foi feito por um promotorzinho de São Paulo, depois virou político. E aí ele espalhou isso para a imprensa, né, e muita gente adotou isso como verdade absoluta. Só que ninguém tinha feito para ele uma pergunta: quantos casos ele tinha pesquisado? E um dia alguém me perguntou, e ele tinha pesquisado 16, que eram os casos que estavam na mesa dele como promotor. Ou seja, estatisticamente é uma piada. E obviamente, se é um caso que está na mesa dele, alguém morreu. E normalmente foi o cidadão. Porque nós podemos esquecer que a maioria das reações armadas, quando acabam sem a morte ou ferimento de ninguém, isso não vira boletim de ocorrência. Né? Nós não vivemos num país como, por exemplo, os Estados Unidos, que você pode chegar para a autoridade policial e dizer assim, olha, eu dei 3 tiros no cara, não sei se eu matei, só sei que o cara fugiu. Porque aqui você vai ter uma bucha gigantesca para enfrentar, você vai ter a apreensão da sua arma, você vai responder por disparo de arma de fogo, etc, etc, etc. Então o cara que reage hoje, né, ele vai embora para casa dele rezando para ninguém ter visto, ninguém ter filmado. A verdade é essa. Então, mais uma farsa. Então a gente, resumindo, a gente tem um bandido que acha que tem direito de tirar o que é seu, inclusive a tua vida, protegido por um discurso do não reaja, e assegurado por uma lei que desarmou o cidadão e, obviamente, não passou perto nem perto de desarmar os criminosos. E aí a gente vai para o terceiro pilar desse caos que a gente está vivendo hoje, que é cadeia não resolve. Todo mundo já ouviu isso. Professor Bené, mas nós vamos ter que prender todo mundo? Todo mundo cometeu um crime, tem que ser preso. Isso é muito simples. Mas as cadeias brasileiras não ressocializam. É aquela visão humanista, né? De que cadeia foi feita para ressocializar, para dar uma nova chance para aquele coitadinho, que lembra do discurso lá do começo, que é a vítima de vocês. Ele não é o algoz, ele é a vítima da sociedade. Só que esse discurso é forte no Brasil. Né? Vamos construir escolas em vez de construir cadeias. Isso é outra mentira, isso é outra bobagem, isso é outro discurso absolutamente ideológico daqueles que pensam muito, muito, muito parecido com os próprios criminosos. Basta não ver quem nos governa hoje. Né? Nós temos uma verdadeira filial, né, do partido no poder aí dentro de uma penitenciária. Nós tivemos um deputado estadual eleito em São Paulo que é do PCC, que é desse partido também. Horas. Então é claro que para eles isso aqui é péssimo. E aí se criou esse discurso de que cadeia não resolve. Mas cadeia não foi feita para resolver. Aliás, não foi feita para ressocializar. A cadeia, desde a mais antiga história, ela foi feita para punir. Ela foi feita para retirar da sociedade aquele que não consegue conviver com as regras vigentes. Então eu cometo um crime, eu sou preso. E dentro dessa prisão eu paro de cometer crimes. A ressocialização, ela sempre vai ser secundária. E mesmo em cadeias absolutamente humanistas, como na Europa, mesmo nos Estados Unidos, no Japão, o índice de ressocialização é muito, muito, muito pequeno. E normalmente ele é fruto de 2 fatores. Ou é religião, ou é trabalho. Né? Trabalho hoje nas cadeias brasileiras, né? Esses infernos, esses depósitos de criminosos, não existe. Né? E agora estão tentando proibir também a entrada de religião dentro das cadeias. É uma coisa assim surreal.
é absolutamente surreal. E proibir a entrada de pastores, padres, etc., dentro das cadeias, para se pregar qualquer tipo de religião, porque o Estado é laico. Olha aqui. É absolutamente surreal. A ressocialização, ela só acontece quando há choque de valores. Eu tenho uma pessoa inserida em valores absolutamente negativos, normalmente vivendo numa comunidade cercada por outros criminosos, e normalmente onde esses criminosos é que detêm o poder, é que detêm os melhores carros, as melhores mulheres, o melhor armamento. É o que aparece. Então ele se espelha em quem? E obviamente, repito, isso não tira a responsabilidade de quem escolhe delinquir, de quem escolhe cometer um crime. Mas óbvio que há essa influência. Então, para você ressocializar, a melhor chance que você tem é apresentar valores diferentes. É por isso que a religião e o trabalho trazem esses valores diferentes, e aí essa pessoa, como um ser pensante que pode fazer escolhas racionais, vai pesar o que ele tem de valores hoje com o que é apresentado de valores novos. Mas isso, em hipótese nenhuma, pode servir de desculpa para não se prender, que é o que acontece hoje. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, são 350 mil mandatos de prisão expedidos que não são cumpridos. Ou seja, 350 mil criminosos condenados, que o juiz já determinou que eles têm que ser presos e não o são, porque não há vaga nas penitenciárias. Essas saidinhas, né, que a gente conhece, vocês conhecem a verdade dessas saidinhas? Saidinha de fim de ano, de dia das mães, de dia dos pais, né? Aí o cara mata a mãe e sai no dia das mães, depois na saidinha. Isso acontece mesmo, não é brincadeira, né? Isso aí tem dois objetivos, só dois, né? Não tem nada a ver com ressocialização do preso. Isso aí, o único objetivo é, primeiro, de cada saidinha dessa, 10% dos criminosos não voltam. Então eu solto 20 mil, 2 mil não vão voltar. Eu esvaziei 2 cadeias inteiras, com 1.000 vagas cada uma. E aí eu posso fazer um rodízio e prender novos criminosos para ficar um tempinho lá. E o segundo objetivo, que é manter a própria cadeia sob controle, em tese, do Estado. Porque qualquer um que conhece o sistema penitenciário brasileiro hoje sabe que, né, quem manda nas cadeias são os criminosos. Eles fazem o que eles querem, eles determinam o que eles querem, eles comandam. E aquilo só não vem abaixo porque eles determinam que não é para vir abaixo. 2006, São Paulo deu o maior exemplo desse país disso, quando 28 penitenciárias entraram em rebelião ao mesmo tempo, onde mais de 100 policiais foram assassinados em apenas 2 dias. Ali eles mostravam quem mandava. E continua assim, não mudou. O que houve em São Paulo foi um acordo entre o Estado e a facção criminosa para haver uma certa pacificação entre os dois. Uma pacificação que vocês, né, conhecem muito bem aqui do tais morros pacificados. Então, o Estado faz o acordo de, olha, você não fica desfilando com fuzil, mas você continua fazendo o seu tráfico de drogas, e aí faz de conta que está tudo bem e está tudo lindo. É exatamente assim que acontece. Dito isso, senhores, o que a gente pode chegar à conclusão muito clara, né, é que a ideologia vigente hoje no país, né, é a que mais mata em segurança pública. A segurança pública é hoje fruto direto dessa ideologia que precisa ser combatida, que precisa ser discutida, né, que precisa acabar com essa segurança pública de academia, essa segurança pública de sociólogos, essa segurança pública de gente que não está nem aí para o que acontece na verdade, no dia a dia, na sociedade, e que não está nem um pouco incomodada em ter as suas mãos
mergulhada em sangue dos inocentes, porque eles estão sempre prontos para defender os culpados. Muito obrigado. Fica até meio sem fôlego, né? Ele é muito bom, né? Eu acho que o Benê, além de amigo, eu falo isso com ele regularmente, é um dos grandes comunicadores, eu acho, da política brasileira, e estou fazendo um pequeno papel aqui de trazer, mas espero que outras pessoas se animem, sempre que puderem dar espaço, deixar o Benê falar, porque ele é realmente sensacional e tem muito o que falar. Eu tinha comentado com ele para a gente fazer o que a gente tem testado aqui como fórmula no Fashion Monday, a gente fazer uma conversa, um bate-papo, né, onde vocês também participem, levantem dúvidas, questões, a gente possa interagir com ele, a gente possa, né, conversar. Ele fez então uma introdução até um pouco mais rápida do que estava previsto, para poder dar tempo da gente explorar as perguntas e conversar com vocês e discutir temas que vocês tenham curiosidade. Então, quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer uma falar com ele, é só falar com o pessoal ali da produção, ele leva o microfone e a gente vai. Então temos uma pergunta ali para começar. Boa noite, parabéns aí pela apresentação. Vim de Niterói aí para prestigiar. E já que a gente está falando de ideologia, você falou sobre segurança, será que você poderia fazer algum paralelo? Que eu vejo também que a ideologia está influenciando esse debate de legalização de drogas. Eu acho que drogas às vezes têm uma relação direta com violência. Por favor. Vamos lá. Obviamente isso é incontestável, tá? A grande parcela dos crimes, né, principalmente dos homicídios hoje no Brasil, tem alguma relação direta com o tráfico e o consumo de drogas. A maioria das pessoas que hoje matam ou morrem no Brasil, né? Existe uma pesquisa que foi feita no Paraná, né, que aponta que 70% das vítimas de homicídio têm ligação com o tráfico de drogas. Eu pessoalmente sou contrário à liberação, né? Não tenho nenhum medo de dizer isso, embora hoje isso está se tornando cada vez mais politicamente incorreto, por um motivo muito simples. Embora eu tenha esse meu lado não me bata, libertário, né? De que eu sou... Se eu te bater, vai ser contra o princípio da não agressão. É verdade. E assim, mas assim, eu acho que eu fumo cigarro, né? Por quê? Porque eu tenho direito, porque eu quero, eu acho gostoso, né? Isso pode me matar um dia? Talvez, dizem que sim, muita gente diz que não, mas é uma opção minha. Isso tem um impacto na segurança pública? Não, não tem, né? O grande problema hoje dessa discussão da liberação de drogas, né, é que ela está se embasando em premissas completamente irreais, né? Então liberando as drogas vai acabar o tráfico de drogas. Isso é bobagem, né? Isso é bobagem. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: vamos liberar todas as drogas? Até o crack? Muito complicado isso, né? Então vamos liberar só a maconha? E aí, o cara que trafica maconha hoje, ele vai traficar outras drogas. Nós vamos liberar as drogas para todas as faixas etárias, inclusive para menores de idade? Não. Então alguém vai vender para esses menores, né? Mas aí vai diminuir o número de homicídios, porque as pessoas é que vão na boca de fumo e se expõem à violência. Bobagem. Bobagem. A exposição... nenhum traficante mata o seu cliente à toa, né? Isso não existe. Tô lá comprar, não, só vim comprar um fuminho aqui, vem o traficante e fala: vou matar você! Pau! Né? Não, ele não é idiota, vai matar o cliente dele, pô. Ele não é imbecil, né? Então, quando existe essa violência relacionada, mas é por outros fatores, é porque já existe realmente um envolvimento criminal desse usuário, né? Que muitas vezes se torna traficante, exatamente para conseguir manter aquele vício, né? Então, essa é a grande discussão, né? Individualmente, eu acho que cada um pode fazer o que bem entende da sua vida, né? Mas dizer que isso vai trazer algum benefício real para a sociedade, nunca ninguém chegou nem perto de provar isso para mim.
Benê, aquela situação, né? Quer Fazer dizer, um comentário sobre isso? Posso Claro. fazer um comentário? A importância que eu acho sobre a liberação das drogas, principalmente maconha e cocaína, é que ela é um comércio, como qualquer outro comércio. A liberação pode fazer com que você crie um discernimento entre o que é uma pessoa de faculdade, que alguém veio oferecer um baseadinho, e você não perde tempo com essa pessoa, ou essa pessoa que foi à praia e alguém foi oferecer um fuminho para experimentar. Estamos no Rio de Janeiro. Então você vai focar o seu tempo como segurança pública naquele perigoso que você falou, que tem armas. Da onde vêm essas armas? Por favor, tem alguns policiais que fornecem essas armas para esses bandidos, porque elas aparecem, essas armas. E a violência, ela não vem de quem experimenta um baseadinho, entende? Ou cheira uma cocaína numa festinha. Então você não pode prender um jovem de 15, 16, 20 anos que vai na faculdade e está estudando, junto com um bandido na cadeia. Entende o que eu estou dizendo? Um bandido que está perigoso porque ele tem problema mental e complexos, que a mãe dele não gostava dele quando ele era criança. Então ele tem problemas mentais e precisa de violência para matar, para compensar aquilo que ele não teve, amor e dedicação a ele, porque a mãe dele não quis ele. Deixa eu só voltar então a palavra para o Benê. Benê, tem mais um statement do que propriamente uma pergunta, né? Mas eu acho que essa questão das drogas é interessante, mesmo que você vê como é que você tem na sociedade, e aí volta ao teu ponto inicial, que foi muito feliz na escolha do seu tema, da ideologia, né? Até que ponto a ideologia, as doutrinas, elas levam o debate público para um lado para o outro, e, por exemplo, você tendo uma questão doutrinária, você entende, por exemplo, se o Robinson Crusoe numa ilha usasse qualquer tipo de droga, ele não está incomodando ninguém, não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente não mora numa ilha, né? Você tem consequências sociais e a gente acaba tentando fazer um certo equilíbrio entre doutrina, ideologia e consequências práticas no mundo real. E os números que você apresentou também em relação às drogas são impressionantes. Você tem informações também sobre a experiência de outros países em relação à descriminalização da droga? O que você tem alguma coisa para elaborar sobre isso? Sim, né? Eu acho que o maior exemplo deles que aliás é muito citado, né, por aqueles que defendem a legalização ou a liberação, é a própria Holanda, né, que começou, né, a liberação coisa de 2 décadas atrás, e hoje volta a restringir, né, porque ela percebeu que ao invés de, embora não tenha realmente crescido o número de usuários por conta de ser possível você ir numa coffee shop e comprar maconha, você teve um crescimento sim, né, no tráfico de outros tipos de droga, né, e o que foi mais grave para eles, né, que você criou, se criou na Holanda, né, o que eles chamam de turismo, né, da droga, né, ou seja, pessoas que queriam utilizar drogas, né, que iam para a Holanda, né, principalmente para Amsterdã, né, exatamente com esse intuito. Aí eles começaram a restringir mais, tanto é que hoje o turista não pode mais comprar drogas legalmente na Holanda. Ou seja, há já uma involução, né, dessa ideia que a liberação é a melhor possibilidade, a melhor solução. Tem uma pergunta aqui. Você deve saber que, diferentemente de São Paulo, a gente tem aqui mais de uma facção criminosa. Tem a ADA, tem o Comando Vermelho, tem o Terceiro Comando, etc. Acredito que você deva saber também que a política do DESIP, do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, é fazer uma triagem entre os sentenciados por facção. Eles são separados por facção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se isso não é absoluto reconhecimento da absoluta falência, né, do Estado. 2 coisas importantes, né? Primeiro, por que Rio de Janeiro sempre teve muito mais homicídios do que São Paulo?
Não é porque a criminalidade é menor, é maior, né? Mas sim porque ela tem uma criminalidade diferente, né? Que você tinha e tem as guerras de facções, né? Então é ADA contra comando, comando contra não sei quem, né? Milícia contra comando, e eles vão se matando e inflam aí o número de homicídios. São Paulo, olha só que coisa, e o pessoal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo adora quando eu falo isso. Eles realmente queriam assim fazer uma estátua para mim, né? Porque eu digo que o maior responsável da queda do número de homicídios em São Paulo foi existir só um, né? Só uma facção criminosa. Hoje em São Paulo, para vocês terem uma ideia, né, nas regiões mais afastadas, nas periferias, ninguém mata ninguém sem autorização do primeiro comando da capital. Só o primeiro comando da capital está autorizado a executar sentenças de morte. Então hoje nós temos nas periferias de São Paulo e dentro das cadeias de São Paulo, né, tribunais que julgam, né, e sentenciam os próprios criminosos. Obviamente, isso não entra a questão dos latrocínios e etc. Né? Então, um dos motivos que realmente fez cair o número de homicídios em São Paulo foi a existência de uma só facção criminosa que não se mata entre eles, obviamente, né? E consegue controlar os homicídios. Porque o homicídio, quando acontecia numa comunidade carente, ele era muito ruim, né? Porque isso atrai polícia, isso atrai investigação, isso atrapalha as quadrilhas, isso atrapalha o tráfico de droga, atrapalha o movimento, né? As pessoas deixam de ir comprar drogas porque ficam com medo da violência, né? Parece maluquice isso, mas é verdade, né? O Rio de Janeiro não, né? O Rio de Janeiro tem essa série, e foi o que você falou, né? Só de você saber que o próprio Estado, né, tem que se preocupar, né, em separar criminosos, não por causa da sua periculosidade, que seria o correto, né? Como era antigamente, isso era corretíssimo. Alguém que furtou alguma coisa de pequeno valor não pode cumprir pena junto com quadrilheiros, junto com homicidas, com latrocidas. Isso é muito óbvio. Só que a gente tem pela ordem pelos microfones aqui, só a gente... Bené, por favor, eu gostaria de verificar alguma informação sobre o porte de arma nos Estados Unidos, porque em alguns estados a arma pode ser exibida, o porte é explícito, em outros estados não. Como é que funciona esse sistema e o que seria melhor ou enfim, mais eficiente? Só complementando, nos Estados Unidos você tem muito uma legislação estadual, né? Você tem estados onde a arma fica em casa, a arma, dependendo do calibre, você pode tirar da sua casa, tem que manter em casa. Tem muita regra para transporte, inclusive, né? A maneira de transportar, enfim. Os Estados Unidos eu acho que é o maior exemplo hoje no mundo, né, sem dúvida, do combate eficiente à criminalidade, né? É um dos poucos países do mundo que conseguiu reduzir, né, um dos níveis de criminalidade na última década a números da década de 60, né? Então hoje os Estados Unidos tem, por exemplo, o número de homicídios, ele está em torno de 4,2 homicídios por 100 mil habitantes, que era um número que eles tinham na década de 60. Só para a gente comparar, o Brasil está chegando hoje a 30 homicídios por 100 habitantes, isso em números oficiais, né? Com grandes variações de estado para estado. Com grandes variações, gigantes variações de estado para estado, né? Primeiro, a arma nos Estados Unidos ela é tratada e é um direito do norte-americano, né? E não é para defesa como muita gente acredita, né? Isso é uma ideia errônea de que a arma do americano é aquela arma do bang bang, né? Do velho oeste, que o cara tava lá para se defender, para duelar, né? Para ser mal ou para ser bonzinho. Não, a arma do americano é uma arma que representa a liberdade do povo americano, né? É uma arma que está ali prioritariamente para a defesa da própria democracia, né? Por isso tem lá a segunda emenda, né, que garante esse poder ao povo americano, né? Porque o povo americano ele aprende, né, muito. Infelizmente o brasileiro é muito diferente disso, né? Mas ele aprende, ele tem esse valor da liberdade, né, realmente gravada na alma dele, né? E ele sabe que uma liberdade só é possível quando você tem um instrumento para defendê-la, né? E por isso essa briga
né, de se manter armado e ter cada vez mais armas, etc. Realmente, existem dois tipos de porte de armas nos Estados Unidos, né? Você tem o porte velado, né, e o porte ostensivo, né? Durante muito tempo, o porte ostensivo foi o mais comum nos Estados Unidos. E isso vem da época realmente do Velho Oeste, né? Porque a ideia era que, se você tem uma arma e você não precisa fazer, não pretende fazer mau uso dessa arma, então não há por que você escondê-la, né? E isso se tornou ainda muito mais forte depois do assassinato do presidente Lincoln, né, que foi com uma pistolinha de bolso, né, dentro de um teatro, uma pistolinha calibre 41, né, de 2 tiros, que o cara entrou, o assassino entrou com ela escondido no bolso do colete. Aí ficou mais forte ainda essa ideia de que, se você não deve, você não precisa esconder a sua arma. Mas obviamente os tempos mudam, né? E aí começou a se perceber que, para a questão de segurança pessoal e para a própria segurança pública, né, o porte velado era mais eficaz, né, por 2 motivos, né? Porque você mantinha o efeito surpresa, né, ou seja, que aquele que me aborda para tentar me agredir de alguma forma, ele não vai ter certeza se eu tenho ou não uma arma de fogo. Isso é sempre bom, né? Primeiro, porque ele pode pensar 2 vezes antes de te agredir, porque ele não vai saber se você está armado ou não, né? E segundo, né, se você estiver armado, você tem uma chance maior de reação, uma vez que você pode inverter o efeito surpresa, né? E isso, a partir da década de 90, começou a se tornar mais comum nos Estados Unidos. Então, mesmo estados como era o Texas, o Arkansas, né, que realmente era o porte ostensivo, que era o mais comum, hoje ele está invertendo, né, e o porte de arma dissimulado, né, o porte com a arma escondida, hoje é mais comum, e realmente, para a questão de segurança pessoal, é a melhor possibilidade. Só para a gente não perder o fio da meada dos Estados Unidos, existe praticamente um consenso na imprensa brasileira, é que toda vez que tem um atirador numa escola, alguma coisa assim, a culpa é das armas, né? Então, é absolutamente inacreditável, né? Você vê a maneira como isso é martelado, mas era interessante se você pudesse elaborar um pouco sobre isso, da maneira como se quer questionar isso, né? Hoje é um sacrilégio. Bom, muito interessante isso, porque é algo costumeiramente usado, né, contra o direito de possuir armas nos Estados Unidos, né? Eu costumo dizer que a diferença entre aqueles que defendem a utilização de armas, né, e os anti-armas é que a gente comemora quando uma arma é utilizada para salvar uma vida, e eles comemoram quando um monte de criancinha morre com um maluco que usou uma arma de fogo, né? A lógica deles é uma lógica absolutamente perversa, assim, né, que beira a psicopatia, né? Eles torcem para que alguma coisa dê muito errado, né, e haja muito sangue inocente, para ele poder sair gritando, né, igual um histérico, igual uma tia histérica: olha, eu tinha razão, armas matam, armas matam. Por trás disso, obviamente, há um grande mito, né? Primeiro que, assim, o número de ocorrências desse tipo nos Estados Unidos, e pouca gente sabe, ele é menor do que na Europa. Não estou falando de país, como a Europa como um todo, por causa do gigantismo dos Estados Unidos, mas o número de ocorrências é muito parecido, né? Aliás, é menor nos Estados Unidos. O último ataque, que foi aquele de Aurora, né, onde o maluco entrou lá no filme do Batman, né, e só não matou mais gente porque ele não sabia utilizar aquelas 2 armas que ele tinha levado. Era um fuzil semiautomático e uma espingarda calibre 12, né? O fuzil, ele usava um carregador de 100 tiros, e o carregador deu problema, ele não conseguiu mais atirar com aquela arma, e aí ele apelou para uma calibre 12 que ele tinha levado, e aí, por estar usando um tipo de munição também não adequada, a letalidade foi menor e a catástrofe foi menor do que ocorreu. E aí teve aquela gritaria, inclusive aqui no Brasil, né, de agora os Estados Unidos vai propor o desarmamento, vai propor a restrição de armas, vai acabar com as armas chamadas armas de assalto, né, que são os fuzis AR, os AK-47, etc. E o Obama imediatamente entrou nessa discussão, né, dizendo: não, temos que acabar com as armas chamadas armas de assalto, com os fuzis, etc. Olha só que interessante.
né? Dados do próprio FBI em 2012, né? Mais pessoas foram assassinadas nos Estados Unidos utilizando martelos, né, do que utilizando-se fuzis. Taco de beisebol, né? Parece que é uma arma mais letal. A segunda mais letal. Né? Então, assim, com marteladas foram quase 700 pessoas e com tiros de fuzil foram poucas mais de 300. Ou seja, martelos matam o dobro de americanos quando utilizados por malucos do que os fuzis. Mas o Obama saiu gritando, né, temos que tirar os fuzis, temos que tirar os fuzis. Isso é muito óbvio, isso é o que a gente estava falando até agora, ideologia. Né? O fuzil para o americano, né, é o símbolo máximo de resistência contra o autoritarismo. Né? É o símbolo máximo de defesa da democracia. É o símbolo máximo de defesa da propriedade, defesa da própria Constituição. Mas, voltando, aí teve aquela grita geral de que haveria desarmamento, que haveriam restrições, e 2 ou 3 dias depois daquele crime de Aurora, que as coisas não estavam nem ainda elucidadas direito, né, eu fui entrevistado pela Rádio CBN, né, ao vivo, e foi muito engraçado, né, o tom de voz da apresentadora. Até no nosso site, vocês procurarem lá, vocês vão encontrar ainda esse áudio. Né? Eu ia falar isso para vocês depois, ouçam essa entrevista, está no site, é sensacional. E a apresentadora, a jornalista, ficou indignada comigo, né? Porque assim, como eu podia afirmar que não haveriam restrições de armas nos Estados Unidos depois de uma ocorrência daquela? E o que era mais grave, eu ainda afirmava que isso ia ser o contrário, que as leis de controles e restrições iam ser diminuídas no território americano. E ela só faltou, né, cortar meu microfone, me chamar de louco e chamar a carrocinha para me pegar. Né? E o que acontece 2 anos depois? Né, exatamente o que eu disse. Por quê? Porque o Cine Aurora, né, embora isso não tenha saído uma linha na imprensa brasileira, né, hoje ele é o símbolo máximo do fracasso de uma coisa chamada Gun Free Zones, né, que são as áreas livres de armas. Ou seja, aquela área, aquele local onde você, mesmo autorizado a portar uma arma, mesmo sendo um militar, mesmo sendo um policial, você não pode entrar ou permanecer armado. E por que esse cinema, que era do Cinemark, da rede Cinemark, por que ele virou o símbolo disso? Pelo seguinte, porque aí com as investigações, e as investigações lá sempre são muito sérias, né, muito sérias, eles identificaram que o atirador, né, que aquele maluco, ele tinha um cinema passando o mesmo filme com o dobro de capacidade de telespectadores a 2 minutos da casa dele. Só que ele escolheu uma outra sala de cinema com a metade da capacidade, que ficava a 20 minutos da casa dele, de carro. E a única conclusão que os investigadores chegaram é que ele escolheu aquele cinema porque a rede Cinemark é a única que não permite que os seus clientes entrem armados. E aí, obviamente, ele procurou um local onde ele tivesse mais chance, né, de cometer o maior número possível de assassinatos antes de ser parado. E isso já foi com N outras ocorrências, né? Aquele tiroteio no... Como é que chama? Fort Hood. Né? Fort Hood. Por que aquele tiroteio aconteceu? Né? Porque o Bill Clinton, na década de 90, ele instituiu que áreas militares, né, dentro dos Estados Unidos são áreas de Gun Free Zone. Ou seja, você tem nos Estados Unidos áreas onde você concentra soldados, armamentos, milhares de equipamentos bélicos, mas os soldados e os oficiais não podem permanecer armados. Nesse caso específico, você tem que somar essa política do Clinton com o Obama, com a história da islamofobia. Exato. Que o sujeito que fez os assassinatos, ele dava todos os sinais de ódio aos Estados Unidos. Postava nas redes sociais. Que ele queria fazer uma jihad e tal. Exatamente. Mas como você não pode tocar nesse assunto para não parecer islamofóbico, né, e o sujeito matou todo mundo gritando Allah, exatamente. Daqui do Brasil. Aqui e aí, é um caso materialista, né, das pessoas quererem possuir bens e vão lá e assaltam. Não tem nada a ver isso. Aqui no Brasil. Olha, desculpa, na Gávea, eu não vou. Gávea não teve
só eu não vou me incomodar com o seu discurso, porque infelizmente você é vítima, mas eu não tá? vou Disso aqui tudo que a gente está falando, entendeu? Graças a Deus só tem uma bala perdida na minha varanda. As outras 9 já estão escondidas pela fachada que nós... E você acha que a arma atirou sozinha, meu bem? Então, eu tô falando que a inveja... Bom, vamos voltar ao foco da discussão. E aí a gente tem... Boa né? sorte. Aí a gente tem... Boa sorte pra você. Eu tenho muita sorte, graças a Deus. Vamos lá, peraí, vamos lá. Boa sorte. Obrigado. Tá bom, obrigado. Passaram bem, viu? Passar bem, progressista. Vai lá no Varre. Olha aí, a nossa palestra. Meu bem, vai embora. Gente, vamos lá, vamos voltar aqui o foco. Obrigado, desculpa. Obrigado. Vamos voltar o foco aqui. Vamos lá. Viu? Por isso que eu sou contra a liberação das drogas. Essa assim acaba voltando no PT. Mas é que você vê, né? A doutrina não resiste. Ai, Jesus. Moça, peraí, moça. Que bateram palma quando eu saí. Não, moça, por favor, não tem nada. A gente está seguindo a palestra. Moça, eu sou uma senhora, eu tenho 51 anos. Eu moro Mas em de Sítio Rocinha. Eu quero saber qual é o comentário. Não é nada com a senhora. A gente está seguindo a palestra. Não tem. A gente agradece a sua participação. Eu tenho uma plateia e eu me preocupo com os meus vizinhos da Rocinha. Eu me preocupo com Tá eles. certo. Tá bom. Obrigado. Passaram bem. Gente, mas vamos seguir aqui. Vamos seguir. Outro caso foi daquela universidade na Virgínia. Foi a Universidade da Virgínia que surgiu depois daquilo um forte movimento para a liberação do porte de armas nos campos, né? Isso já está acontecendo no Texas e no Arkansas. Então, assim, por enquanto eles não liberaram o porte de arma para os alunos, né? Mas eles estão treinando, né? E liberando para professores e funcionários. Vamos lá? Benê, o caso da China. A China toda hora tem ataque. Boa. Eu ia comentar isso quando acabei me atrapalhando ali com a jovem senhora. Mas é o seguinte, toda vez que acontece uma morte nos Estados Unidos dentro de uma escola, né, isso tem uma repercussão gigantesca, né? O que muita gente não sabe, né, porque a imprensa não mostra isso, né, é que casos desse tipo são muito mais frequentes, muito mais comuns na China do que nos Estados Unidos. A diferença é que, primeiro, na China, obviamente, por se tratar de um país com um governo absolutamente autoritário, né, ele não permite que essas informações circulem, ele tenta segurar ao máximo possível essa informação ou minimizar quando isso acontece. Então mataram 20 crianças, ele diz que feriram 20 crianças, né? Mas isso é extremamente comum na China. A diferença é essa, não se usa arma de fogo, né? Se usa normalmente machados, né, e facas de açougue, cutelos, né? E são crimes absolutamente assustadores, né? Porque você imagina um maluco entrando em escolas primárias, que normalmente são os alvos escolhidos, né, com crianças de 2, 3, 4, 5 anos, né, e matando 10, 15, 20 crianças, né, com a utilização de armas brancas, né, de facas. Como eu disse, aí aquele 2 pesos e uma medida, né, que a imprensa sempre acaba fazendo, que aí, quando você tem um caso desse com uma arma de fogo, você tem uma repercussão gigantesca, e sendo nos Estados Unidos. Agora, quando é com faca e é na China, aí você praticamente não tem repercussão nenhuma. Boa noite. Só que você me perdoa, tá? Porque você tinha essa pergunta ao tempo, mas que a gente acabou emendando um assunto e outro. Parte dela já foi respondida, então eu te agradeço. Bom, boa noite. Eu queria saber, assim, a minha família é militar e eu fui habituado a ter armas dentro de casa minha vida inteira. E uma coisa que me incomoda na sociedade hoje, no discurso público, é a demonização da arma. A gente não consegue falar sobre isso abertamente com as pessoas, que é uma dificuldade enorme a gente conseguir ser compreendido, aceito, etc. Eu me lembro que há 20 anos atrás, eu tenho 32 hoje, eu tinha uns 12 anos, várias vezes eu encontrei armas dos meus pais dentro de casa, armas para defesa, mas estavam ali. E isso nunca foi místico na nossa casa, aquela coisa de, meu Deus, uma arma.
né? Todo mundo sabia para que aquela arma servia, como ela funcionava, e ela estava ali guardada, e todo mundo via com ela, nunca aconteceu nada. Eu queria, Brenner, por favor, foi muito difícil para mim conseguir encontrar informação sobre isso. Quando começou e como se estabeleceu a demonização da arma no Brasil? Muito boa, muito boa, muito boa. Começou na década de 90, né? Você tem uma coincidência que não é coincidência, né? Que ao mesmo tempo que surgiu, né, o politicamente correto, né, onde você tem que deixar de falar algumas coisas, ou é obrigado a não falar algumas coisas, né, ou é obrigado a substituir palavras para dizer exatamente a mesma coisa que você disse. Foi exatamente ali que começou a demonização da arma de fogo, né? Então você começa, né, na década de 90, né, quando o então Fernando Henrique Cardoso, né, que ele fez o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, né, porque muita gente lembra do 2 e do 3, né, que é do Lula e da Dilma, e muita gente bateu nisso, mas o primeiro foi do Fernando Henrique Cardoso, né? E lá já estava, né, a política de desarmamento da população civil, das empresas de segurança e as restrições aos policiais, né? Isso está previsto lá, né? E assim começou, né? E aí você começa dizendo que, primeiro, né, tudo que é violência, né? E violência é uma coisa diferente de crime, né? Isso é importante dizer, né? O Brasil, ele não tem problema de violência, na verdade, né? Ele tem problema de crime, né? Por quê? Porque a violência em si, ela não é ruim, né? A violência, ela pode ser justa, né? E vou mais longe, a violência, ela pode ser muitas vezes necessária, né? Se você dá um tapa na bunda do teu filho para educá-lo, né, isso é uma violência, mas é uma violência educacional, né? E nem isso nós podemos mais. Grosseria, né? Só não funciona quando é pouca, né? Isso. Né? Então, assim, um policial que prende um criminoso, ele está sendo violento ao restringir a liberdade daquele criminoso, mas é uma violência necessária, né? Um cidadão que reage e mata um criminoso para defender sua casa, sua vida, isso é violência, mas não é crime, né? Então o problema no Brasil é o crime, né? E aí você começou, né, com esse negócio de tudo que era violência, sempre tinha uma imagem de uma arma, né? Então, assim, violência cresce no Rio de Janeiro, lá atrás um fuzil, né? Homicídios crescem em São Paulo, lá atrás uma pistola, né? Você começa, inclusive, a retirar as armas de fogo de qualquer coisa que possa ser considerada boa, né? Então, nas novelas, por exemplo, né? Nas novelas, eu lembro da década de 90, algumas novelas onde um mocinho tinha uma arma de fogo. Eu lembro de uma que era aquele que era da Lua, não sei se vocês lembram, que ele fazia escultura em areia. Mulheres de Areia, né? Mulheres de Areia. Marcos Frota, isso, né? Mulheres de Areia. E eu lembro que tinha um médico na cidadezinha lá, né, na Vila de Pescadores, que ele salva a mocinha utilizando uma arma de fogo. Ele era o mocinho da história. Ele era médico e ele tinha uma arma de fogo. E ele diz, né, naquele diálogo, ele falou, não, eu tenho arma, mas eu tenho porte, né? Ele ainda se explica para a mocinha. Hoje não, hoje, aí depois disso, isso acabou, né? Aí a arma virou coisa de vilão, né? Todo mundo que tinha uma arma de fogo, em qualquer novela, em qualquer filme, em qualquer série nacional, era sempre o bandido, né? E aí veio outra perseguição, armas de brinquedo, que agora é o que a gente está vivendo, né? Então, no Paraná se proibiu a comercialização de armas de brinquedo alguns anos atrás. Esse ano essa lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Paraná. São Paulo, né, se proibiu também esse ano o comércio de armas de brinquedo. E quando eu digo armas de brinquedo, não são aquelas que parecem com armas. Nós estamos falando de arminhas com formato de banana que atiram água. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E o governador, o Alckmin, né, numa atitude surpreendente, confesso, entrou com uma ação para derrubar também essa lei, né? Eu viro e mexe, né, eu tenho filhos, já tenho uma menina grande, de 19 anos, tenho um molequinho agora, e de vez em quando, né, quando tem aquele dia da escola que ele pode levar um brinquedo, né, e de vez em quando ele escolhe uma arminha de fogo, uma arminha de brinquedo, não uma arma de fogo, que eu ainda não deixo, e leva
para a escola, né? E surpreendentemente eu nunca tive problema com isso, né? Então assim, essa demonização da arma de brinquedo ainda está começando, mas com certeza é o próximo passo. Por quê? Porque você tem que matar no nascimento, né? Como é que você vai querer que um adulto tenha horror à arma, seja um histérico quando vê uma arma na cintura de alguém ou no chão, né? Se você não começa a cortar isso na infância, né? Para vocês terem uma ideia dessa demonização, hoje os policiais civis de São Paulo e os delegados de polícia, eles são proibidos de ficar com as suas armas ostensivamente dentro das delegacias, porque eles dizem que traz um impacto negativo para aquele que vai lá, né, pedir ajuda para o policial. Desculpa, então eu vou no escoteiro, né? Eu vou no escoteiro. É bullying, né? É bullying, vou fazer bullying, vou pôr uma arma aqui. Próxima pergunta aqui. Primeiro, você acabou já respondendo a pergunta que eu ia fazer. Assim não dá, pô. Essa pergunta. Complementando aquilo que você havia mencionado, o exemplo do martelo é excelente porque ele demonstra a falha absoluta da lógica daqueles que defendem o desarmamento. Uma vez que o martelo ele causa mais mortes que as armas de fogo, então nós precisaríamos de uma lei que proibisse a fabricação e comercialização, a desmaterialização da sociedade, exatamente. As próprias piscinas, elas causam muito mais mortes de crianças do que armas de fogo, então nós teríamos que criar a despiscinização das casas. Então, apenas é uma complementação. Não, mas sem dúvida. Aliás, o exemplo da piscina é muito bom, né? Porque existe aquele livro do Levi, o Freakonomics, né? E ele demonstra, ele comprova ali, né, que você ter uma piscina na sua casa é 100 vezes mais perigoso para uma criança do que ter uma arma de fogo, né? Isso é estatístico, né? Por motivos óbvios, né? Você tem um cuidado, se você tiver minimamente de responsabilidade, você vai ter um cuidado muito maior com armas, né, do que com piscina, né? Então quando você vê uma criança, uma outra criança, amigo dos seus filhos, na sua casa, você tem uma arma, logicamente você tende, né, a deixar essa arma num local de difícil acesso, etc. A piscina não, né? A piscina é uma piscina, né? Uma coisa cheia de água, né? E aí isso passa aí realmente, né? Nos Estados Unidos morrem 100 vezes mais crianças afogadas do que com disparos acidentais de armas de fogo. Que é um outro mito que se criou no Brasil, de que no Brasil morrem milhares de crianças vítimas de acidentes com armas de fogo, né? Isso é um mito, isso é uma mentira, né? Primeiro porque assim, né, casos registrados, né, pelo Sistema Único da Saúde não passam normalmente de 60 casos por ano de casos fatais. Lembrando que muitas vezes esse acidente não é acidente coisa nenhuma. Nós temos duas problemáticas envolvidas. Suicídio infantil, que acontece e é uma coisa que ninguém fala, e nenhum pai, nem mãe na face dessa terra vai ter coragem de dizer o meu filho se matou. Ele vai dizer, não, ele foi mexer na arma e acabou se dando um tiro. E segundo, homicídio. Então, podem pegar as manchetes, vejam as reportagens, né? Criança de 13 anos mata amiguinho de 12 com um tiro na testa. Acidental. Aí você vai ver um amiguinho de 13 anos, já tem 3 passagens pela polícia, está envolvido com tráfico de drogas. O amiguinho que ele matou também está envolvido com a criminalidade. Obviamente que isso não foi acidente, né? Mas qualquer pai e mãe não, né? Mas o pai e a mãe que queiram encobrir um homicídio do seu filho, vai dizer que ele achou a arma, e ele não sabe onde ele achou aquela arma, e sem querer matou o coleguinha com tiro. Pode ver, o tiro é sempre no meio da testa, né? Nunca é tiro na barriga. É uma coisa impressionante. Eu não concebo como é que esses acidentes acontecem, né? Porque para você acertar a sua testa, eu vou mirar na sua testa, né? Não existe isso, né? O tiro acidental normalmente ele atinge do peito para baixo, que é quando você está manuseando a arma. Normalmente tá. Então existe esse mito, né, de que acontecem muitos acidentes com armas de fogo no Brasil diz respeito à criança. Não é, é mais uma mentira. E lembrando que
né? Qualquer acidente pode ser sumiu a palavra, meu Deus do céu, pode ser evitado, né? Com educação, né? Então foi o que disse você, né? Você cresceu com armas de fogo, eu cresci com armas de fogo, fiz com que meus filhos crescessem com armas de fogo, sempre dentro da absoluta responsabilidade, sabendo o que é aquilo, né? Quem deseja ter uma arma de fogo, né? E tem filhos, né? E acha que vai conseguir esconder essa arma de fogo dos seus filhos, esqueça, né? A não ser que você tenha esquecido já do tempo que você era criança e revirava a sua casa inteira e achava tudo que você podia e tudo que você não podia. Não adianta, criança tem 24 horas para revirar a casa e achar as coisas. Então, o melhor é que ele tenha consciência do que é aquilo, consciência que ele só pode mexer naquele objeto perante o responsável, seja o pai, seja a mãe, né? E aí você mata a curiosidade da criança. Eu cresci assim com meu pai, né? Eu lembro que sempre que eu queria ver a arma do meu pai, era um 32zinho, eu pedia e ele me mostrava. Isso foi 1, 2, 3, e aí passa aquela curiosidade, né? E assim mesmo, como era sempre feito com instrução, né? Do tipo, verifica se tem munição, fecha o tambor, olha de novo, olhou, não tá certo, olha de novo, terceira vez, não aponta para nada ou para ninguém que você queira acertar, muito menos para você. Então, mesmo que, né, eu pegasse essa arma sem autorização do meu pai, eu saberia manuseá-la, né, e dificilmente ou minimamente ia ter uma possibilidade de um acidente fatal. Eu acho que também antes de ir para a próxima pergunta, eu acho que é importante também, pela participação que você teve num momento histórico do Brasil, que foi do referendo de 2005, eu queria que você contasse um pouquinho essa história, que eu acho que é uma história muito interessante, que faz parte da história recente do Brasil, foi um fato importante, onde você foi protagonista e participou de uma maneira muito importante. Eu acho interessante dividir com o pessoal. Vamos lá. O que vocês vão fazer até amanhã? Bom, rapidamente, né, eu comecei com essa maluquice toda na década de 90, quando surgiu em São Paulo uma campanha chamada Vamos Desarmar São Paulo, e o Fernando Henrique resolveu transformar o porte e a posse de armas em crime, né? E dali por diante era muito claro para mim que isso seria um contínuo, né? Ou seja, eles não iam parar ali agora a porte de arma já é crime, agora pra gente já tá bom, e não funcionou, continua subindo a criminalidade, então vamos fazer que nem os americanos, né? Se a lei não funciona, tira a lei, não tem mais a lei, né? Como foi a lei Brad, né? Depois eu explico pra vocês o que foi isso. E aí era óbvio que isso seria um contínuo, e realmente foi, né? Até quando chegou em 1999, né? 99 para 2000, né? Que o governo PT, né, encabeçado pelo João Paulo Cunha, não sei se vocês conhecem, inclusive ele mora na Papuda, né, um rapaz digno, né, um cara que realmente está preocupado com a segurança da sociedade, ele e o advogado, né, o senhor Greenhalgh, né, Luiz Eduardo Greenhalgh, né, também do PT, encamparam aí essa ideia e disseram: vamos desarmar a população, né? Vamos desarmar a população. E lá em 2003, eles aprovaram o chamado Estatuto do Desarmamento. Lembrando que foi em plena vigência do mensalão. Inclusive, na época, a gente levantou, né, os saques, né, em dinheiro e coincidiam exatamente com a votação do Estatuto. E o que é mais grave, né, isso quem denuncia sempre é o deputado Alberto Fraga, né, lá de Brasília. E ele diz, ele jura, ele fala assim: a votação foi fraudada, porque a maioria dos que estavam presentes votaram contra o Estatuto do Desarmamento. E para vocês terem uma ideia da maluquice que esse país está vivendo, né, as gravações desse dia desapareceram da Câmara, né, não existe registro, né, não há como se provar que aconteceu isso. E aí eles aprovaram o Estatuto do Desarmamento, que não era, obviamente, o suficiente para eles, porque eles não queriam restringir, eles queriam proibir. E como proibir seria um pouco demais até para eles, né, eu costumo dizer que eles mentiram tanto, durante tantos anos, que eles acabaram acreditando na própria mentira, né? E eles acharam que a população seria favorável
ao desarmamento. Né? E durante 10 anos, né? Então a Rede Globo, Viva Rio aqui do Rio de Janeiro, Sou da Paz de São Paulo, algumas outras ONGs pelo Brasil afora, com forte apoio da ONU, da Fundação FOR, né? Entre todas aí, do Jorge Souza. Só gente boa, só gente boa. O cara que está realmente preocupado com o bem do mundo, né? E fizeram o referendo, né? E muita gente acreditava que a gente já tinha perdido, né? Que não valia nem a pena começar a lutar, né? E tentou-se, inclusive, se impedir que o referendo acontecesse, né? Realmente a gente tentou derrubar o referendo para que ele não ocorresse, porque a gente tinha muito medo, né? Afinal de contas a gente estava lutando contra 99% da imprensa brasileira, contra a CNBB, contra igrejas evangélicas, né? Ou seja, com as maiores forças políticas do Brasil, né? Contra o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né? Contra estatais que apoiavam, financiavam essa campanha. Mas aconteceu uma coisa muito interessante para vocês verem como o jogo democrático nesse país é democrático, né? Nós éramos para ter 40 dias de campanha, como é uma eleição presidencial, né? Então seriam 40 dias, 10 minutos para frente do não, né? Que era contra o desarmamento, e 10 minutos para frente do sim, né? Que era favorável ao desarmamento. A questão é que, assim, antes de aprovar o referendo, os debates já se iniciaram, né? E a gente começou a debater pelo país, né? Então cansei de debater com o Rangel. E é só bom lembrar também que a própria formulação da pergunta do sim ou não já criava confusão, né? Já era uma loucura, né? Porque o sim era não e o não era sim, né? E que no final das contas eles se ferraram, porque eles quiseram tanto que a pergunta fosse essa, e eles não perceberam que naquele momento era muito mais fácil alguém dizer não para o governo do que sim, né? Isso também teve impacto, né? Então, mais uma vez, estrategicamente eles erraram, assim, como eles erraram demais, né? Mas assim, aí ia ter esses 40 dias e a gente começou a fazer alguns debates, né? Eu comecei alguns, o deputado Fleury em outros, né? O Alberto Fraga, e era uma coisa deliciosa, porque assim, a gente não perdia nenhum. Era absolutamente surreal você verificar que em 1 hora de debate você destruía tudo que eles haviam contado de mentira durante 10 anos. E a gente saía vitorioso de não teve um debate que nós perdemos. E não é porque eu sou bom pra caramba, embora eu seja. Não é porque eu sou bom pra caramba, é que os caras são muito ruins. Eles baseavam tudo em mentiras, né? Numa lógica simplista de que se pessoas morrem assassinadas com armas de fogo, se você tirar armas de fogo, pessoas não morrem mais, né? Era um discurso absolutamente fácil, mas muito fraco, né? Para vocês terem uma ideia como eles faziam as pesquisas, o Ibope chegava lá, então chegava aqui no Jacarezinho, né? Falou, dona Maria, bom dia, dona Maria, sou José. Vocês já viram alguém vítima da violência? Já, perdi meu sobrinho semana passada. Ele foi assassinado? Foi assassinado. Como? Com tiro. E a senhora é a favor do desarmamento? Puta que eu pariu! Só se a mulher fosse uma psicopata pra falar que não. E a lógica dos caras que eles adotavam era essa. Aí saiu aquelas pesquisas, se vocês procurarem, vocês vão achar 90% da população carioca é a favor do desarmamento. Banana pra eles que era. Nunca foi. Porque na cabeça da pessoa, estava falando de desarmar o bandido, não o cidadão. De desarmar o assassino, não a vítima. E aí eles começaram a perder. E eles jogam sempre muito baixo, né? O Viva Rio se abolou com o Renan Calheiros, lá em Brasília. Foi frente da líder da frente parlamentar, famoso sim. Exatamente, né? Aquele senhor probo também, um exemplo de retidão e honestidade desse país. Eu costumo chamar de Renan Canalheiros. Renan Canalheiros. E foram lá no Superior Tribunal Eleitoral e conseguiram cortar pela metade o tempo de debate. E aí o que era 40 virou 20 dias,
e que eram 20 minutos virou 10 minutos por dia só. Uma tentativa já desesperada de nos calar. Porque eles perceberam que tudo aquilo que eles contaram como mentira, né, a gente destruía com uma facilidade assim gigantesca. E foi exatamente isso que aconteceu. E só não foi maior porque a gente teve menos tempo. Senão a gente tinha ganhado 90%. Tanto é, se você olhar, né, os estados onde eles tiveram, onde a gente teve menos, nós ganhamos em todos os estados. Todos. 27 estados nós vencemos. Mas se você for olhar aonde a gente teve uma margem menor, né, foi exatamente a região Nordeste, que é onde, historicamente, a gente sabe, a informação demora mais para chegar, né? Então, estados onde você tinha, por exemplo, a internet forte, nós ganhamos muito facilmente, né? Mesmo em locais onde existia uma violência, uma criminalidade muito grande, nós ganhamos, né? Em São Paulo, em bairros violentíssimos, nós vencemos também, porque as pessoas entenderam que o que estava sendo retirado era um direito do cidadão, era o direito de defesa. Você não ia impedir que alguém matasse alguém, seja com uma arma, seja com uma faca, seja o que for, né? Isso é muito simples, né? Eu digo, da mesma forma na biologia, né, se diz que a vida encontra um meio, né? Eu digo que na área criminal é o criminoso encontra um meio. Ou ele vai traficar arma, ou ele vai criar arma, ele vai fabricar arma. Só em São Paulo esse ano já foram 3 fábricas de metralhadoras fechadas em São Paulo, de submetralhadoras clandestinas, né? Então o bandido, ele dá um jeito, ele se arma, né? A verdade é que bandido, e agora eu vou ser politicamente incorreto, bandido é igual cabelo ruim. Se ele não está preso, ele está armado. Não tem jeito, entendeu? Então essa história de desarmar bandido, né, isso é balela, isso é enxugar gelo. O bandido, ele não tem que ser desarmado, o bandido tem que ser preso. Se ele está na vida criminal, ele tem que ser preso, ponto final. Esse aplauso é merecido, porque eu gosto de contar essa história, acho importante, para vocês verem o poder e a revolução que o indivíduo é capaz, entendeu? Quando a gente acha que de repente é impossível e está tudo perdido com alguma causa, eu acho essa história... Eu vou até complementar isso aí, Alexandre, porque eu acho que é importante mesmo. Às vezes as pessoas me conhecem agora, né, ou não me acompanham há mais tempo, e muitas vezes olham e veem o Movimento Viva Brasil como uma entidade gigantesca, né, uma entidade rica, né, uma entidade poderosa, né, e que eu comecei sei lá como, né? Então eu vou rapidamente... Não sabe que a gente, né, fez vaquinha para comprar uma impressora. Isso, exatamente, né? Então assim, eu comecei, como eu disse, na década de 90, né, e eu trabalhava num escritório de consultoria, né? E como eu não tinha, né, internet em casa, porque primeiro que naquela época não era qualquer um que tinha, né, eu varava à noite, né, fazendo um site, que eu resolvi aprender a fazer um site para poder fazer isso, porque eu não sabia fazer. Parcelei literalmente um computador em 10 vezes na Casas Bahia, né, não é forma de falar, eu parcelei, foi lá mesmo, eu tenho até os carnês até hoje, né? E com esse computador eu, durante a noite, né, de madrugada, eu fazia esse site, e no dia seguinte eu chegava cedinho na empresa para poder subir esse site, né, para publicar esse site. E assim foi durante muitos anos, num site chamado Incorreto, né? E aí eu comecei a receber as primeiras doações, assim, um amigo me deu uma impressora, o outro me deu uma câmerazinha fotográfica. Acho que muita gente que acompanha o movimento, já pesquisou sobre desarmamento, já viram aquela foto de um cara com nariz de palhaço e um alvo na testa, né? Prazer, sou eu, né? Aquela foto foi tirada em 2000, durante uma madrugada que minha mulher pensou inclusive em me internar, né? Porque você imagina você acordando a sua esposa 2 horas da manhã com um alvo na testa, um nariz de palhaço e falando: tira uma foto minha, tira uma foto minha. Falou, ele enlouqueceu de vez, vamos internar esse coitado. Devia ter internado, mas não fez. Aí em 2000, o que poderia ser, né, algo absolutamente catastrófico, acabou se tornando a deixa final para eu assumir essa briga toda, né? Eu tive câncer, né? Eu fui diagnosticado com câncer, a médica me deu 5 anos de vida, e aí, como eu tinha data de validade mesmo, né, e aí fui afastado
dos 2 empregos que eu tinha, não podia trabalhar, fiquei afastado pela Caixa Econômica, ganhando aquele salário espetacular, né? E aí eu pude me envolver mais ainda, me aprofundar mais ainda, e aí eu tinha tempo, né? Eu não podia trabalhar, ficava fazendo quimioterapia, eu tive tempo de me aprofundar, e foi aí que surgiu a possibilidade, né, de realmente juntar meia dúzia de malucos igual a mim, e com duras penas criar o movimento Viva Brasil, né? E aí, para azar dos anti-armas, eu não morri, né? Venceu a validade, eu não morri, né? Me curei e pude continuar aí com o movimento. Tem uma pergunta lá atrás. Primeiramente, boa noite, Bené. Assim fica difícil estar respondendo todas as perguntas, é complicado, mas vou fazer assim mesmo. Eu gostaria de saber quais partidos políticos que vieram apoiar a campanha do Sim no ano 2005 e qual o papel do PT na demonização das armas no Brasil, e fazer apenas um pequeno adendo. Eu apenas tinha 10 anos de idade, ainda morava no Sul, e uma frase na última campanha, no último programa da campanha do Não, me marcou até hoje. Estão tentando tirar nosso direito às armas. Qual o nosso próximo direito que eles vão tentar tirar? Perfeito. Bom, nenhum partido se posicionou contrário ao desarmamento, né? Nós tivemos partidos que liberaram os seus políticos, os seus participantes, de votarem como bem queriam. Entre eles foi o DEM, né, que teve o maior destaque, que realmente você até hoje tem uma parcela maior de políticos que são contrários ao desarmamento, né? Agora o PT, PSDB, PCdoB, PC, PSC, PQP, todos esses, né, obrigaram os seus participantes, né, a votar pelo sim, né? Hoje, acho que muita gente acompanha, né? Está nascendo aquele Partido Novo, né? Chama Novo mesmo, né? Para quem não viu. Eu tive no lançamento deles em São Paulo algumas semanas atrás, e aparentemente vai ser o primeiro partido, já é um partido, né? Mas vai ser o primeiro partido e o único partido a realmente, institucionalmente, ser contrário ao desarmamento, né? Todos os outros hoje são ou deixam as pessoas livres para votarem, né, ou são favoráveis ao desarmamento. Entre eles, obviamente, o PT, né, que teve... Só para vocês saberem também, o João Amoedo, que é o presidente do Partido Novo, é o nosso convidado aqui do Fashion Monday daqui a 15 dias. Se essa segunda ou outra, vocês já estão convidados. Acho que vai ser uma grande segunda-feira também. Participem, vale bem a pena. Eles têm umas propostas muito diferenciadas mesmo. Uma coisa que eu não via, eu que acompanho política tão de perto, que eu não via não, né? Que na realidade eu nunca vi, né? Mesmo quando nasciam, e tantos partidos novos nasceram, era sempre mais do mesmo. Realmente parece que vem uma coisa nova por aí. E aí, falando, né, dos partidos, então a gente teve o PT, obviamente, né? Ele tem profundo empenho em desarmar a população brasileira. E aí eu vou contar mais... Como seus parceiros da América Latina, né? Como seus parceiros da América Latina, né? Por exemplo, Venezuela, né? Isso está acontecendo, é um fato hoje na Venezuela. Na Argentina está começando a acontecer. Essa semana saiu a notícia que o Peru vai proibir o porte de armas para, entre aspas, diminuir o número de homicídios no país, que já é ínfimo, né? Perto do brasileiro, ou seja, é um grande movimento internacional, né? A gente não está falando de uma ideia brasileira de meia dúzia de políticos bocós, né, que resolveram fazer isso no Brasil. Não, isso realmente faz parte de um plano, né, gigantesco e internacional. Que é a posição da ONU, né? Que é a posição da ONU, né, assumida desde 1958, de chamada microdesarmamento, né, que é desarmar a sociedade civil, os cidadãos, né, para evitar qualquer tipo ou minimizar qualquer tipo de levante contra uma possível intervenção e etc. Sobre o PT especificamente, para vocês terem uma ideia, né, do nível antidemocrático que nós temos hoje no Brasil, em 2005 nós vencemos o referendo.
né? Isso foi inequívoco. Em 2006, eles começaram a se reagrupar nesse sentido, né? Aconteceu uma audiência pública dentro do Ministério da Justiça, que não era pública, porque ninguém sabia, né? Era apenas oficialmente pública, mas eles só chamaram pessoas desarmamentistas, né? A favor do desarmamento. Então se chamaram Denis Misne, do Som da Paz de São Paulo, chamaram aqui do Rio de Janeiro o Rangel Bandeira, do Viva Rio, que é o mesmo cara que foi lá dar palestra para o Hugo Chávez para desarmar a Venezuela. Ao nível desse pessoal. Se vocês procurarem na internet, está no site do Viva Rio, né? Eles lá dando apoio ao Chávez para desarmar o povo venezuelano. Então olha o perigo que esses caras representam. E aí eles foram chamados, né? Ainda bem, nós tínhamos um agente duplo dentro do Ministério da Justiça, né? Que foi convidado, porque ele foi tido como anti-armas, mas na realidade ele tinha uma posição institucional, porque ele representava uma instituição policial brasileira, e ele me avisou, né? Ele falou: Benê, dia tal horário, vai ter uma reunião sobre desarmamento dentro do Ministério da Justiça. Peguei, chamei o Coronel Paz de Lira, que é lá de São Paulo, é um grande apoiador nosso, um cara que brigou muito. Foi o único coronel do país, da ativa, que deu entrevistas fardado, dizendo que era contrário ao desarmamento da população. Foi o único. E nós fomos para Brasília, né? Chegamos lá, né? Fomos para a sala de reuniões, tinha lá uns 10, 20 pessoas, né? Todas, obviamente, anti-armas. E quem era o ministro da Justiça na época era o Luiz Eduardo Barreto, que tinha assumido interinamente o cargo na saída do Tomás Bastos. Desculpa, eu sempre enrolo a língua quando eu vou falar o nome dele. E sempre olho embaixo para ver se não pisei. E aí chegamos lá e o cara chegou atrasado. E ele chegou correndo, né? Parecia um maluco. Você lembra do programa de calor do Silvio Santos, quando o pessoal empurrava o calor, o cara entrava, que ele só faltava sair do outro lado, o cara entrou daquele jeito, né? Ele entrou completamente esbaforido, meia hora atrasado. Falou: boa noite, bom dia, peço desculpas pelo meu atraso, e já vou começar dizendo esta reunião que nós perdemos o referendo, mas não desistiremos de desarmar a sociedade brasileira. Assim, nós estamos falando de um ministro da Justiça. O que ele disse foi uma banana para o voto popular. Nós vamos desarmar a sociedade brasileira. E aí, avisado pelo Rangel, né, ele falou: ministro, acho que o senhor não conhece, aqui é o professor Benê, aquele é o Coronel Paz de Lira, eles são contra o desarmamento. E aí ele ficou todo enrolado, tentou se justificar, né, dizer: não, olha, não é por isso, veja bem, não é assim, não é isso que eu quis dizer. Mas obviamente ele já tinha dito, e é exatamente o que a gente está assistindo até hoje, né, que eles não desistem de nos desarmarem. O que é mais preocupante de tudo isso é que o voto popular no Brasil, né, não vale nada. Só vale quando eles dizem que vale, né? Como em Cuba você vota. Pouca gente sabe disso, mas você vota. O problema é que não muda nada, né? Não vale nada. E no Brasil o voto está virando exatamente isso. Uma pergunta aqui. Boa noite, Benê. Meu nome é Ivan Viana, eu sou praticante de tiro prático. E eu queria saber de você o que a Lei 3722 pode trazer de benefício ao esporte, não só ao prático, mas o tiro esportivo no Brasil, e a possibilidade dela ir a plenário e ser aprovada, tendo em vista que o nosso Congresso, como você bem disse, não nos representa, e é muito provável que eles façam tudo para não aprovar essa. Vamos lá. Primeiro, né, o que é o projeto 3722, para quem não conhece? O projeto 3722 ele foi apresentado pelo deputado Rogério Peninha, né, que é de Santa Catarina, um deputado federal de primeiro mandato, né, que a gente resolveu bater na porta e dizer assim: deputado, você não quer apresentar um projeto de lei que acabe com o Estatuto do Desarmamento e traga uma lei nova para armas de fogo no Brasil? E ele disse: eu topo. Como assim o senhor topa? Foi um espanto, porque assim, a gente bateu na porta de muitos deputados.
E ele topou. E foi lá e fez. E esse projeto de lei, da noite para o dia, ele se tornou o projeto de lei mais bem avaliado, melhor avaliado, mas bem é ótimo. Não, tá certo. Tá certo, professor? Muito obrigado. Tá certo. Mais bem avaliado, tá mais certo? Bem avaliado. É feio, mas é certo. Mas é certo. E presidenta? O mais certo de todos é presidenta. Presidenta, tá certo. Mas mais bem tá certo. Tá certo. Ele foi muito bem avaliado, ele foi historicamente o melhor avaliado de todos os projetos de lei até hoje propostos na Câmara. Tá? Ele teve um apoio popular muito forte, né? Muito positivo, né? E isso trouxe a atenção de muitos deputados. Essa foi a grande vantagem. Então, assim, o que era o patinho feio, né? Porque ainda era o patinho feio falar contra o desarmamento dentro do Congresso, porque o afastamento que há dos nossos políticos, né, da ilha da fantasia, que é aquele Congresso Nacional, né, da verdade, né, do povo real, das necessidades verdadeiras, é uma coisa absolutamente gritante, né? E isso acontece com tudo, né? Não é porque é o desarmamento, não, é com tudo, eles realmente são fora do universo, eles vivem num universo paralelo, né, ao nosso. E o PL foi apresentado, está caminhando bem, né? A gente teve alguns percalços aí por conta de um outro deputado que fez um substitutivo muito ruim, né? Mas esse ano já foi formada uma comissão especial, né, foi formada só para analisar esse projeto de lei, né? E a gente tem grandes esperanças que ele seja aprovado, né? E eu vou dizer por quê. Porque ele não é radical, né? A gente estava conversando antes da palestra sobre, às vezes, a radicalidade de algumas pessoas sobre alguns assuntos, né? Então, assim, não, a arma tem que ser liberada e não tem que ter registro e ninguém tem que controlar minha arma. Tá bom, eu também acho. Sinceramente, eu não acho, porque eu não entendo por que um governo tem que saber que eu tenho uma arma de fogo. Realmente não consigo entender isso. Por um motivo muito simples, né? Não existe nada que comprove no mundo que armas registradas são responsáveis pela elucidação de crimes. Porque quem tem uma arma registrada não comete crime. É muito simples, né? Tanto é que o Canadá está abandonando o registro de armas longas por conta disso. Eles gastaram 4 bilhões para registrar todas as armas longas do Canadá, né? E agora estão abandonando esse registro porque em 10 anos eles não conseguiram solucionar um só crime por conta deste registro nacional, né? Agora, a gente não pode ser radical porque senão você não consegue nada, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, se você tenta muito, você acaba sem nada. Então, o PL tem restrições? Tem, né? Tem um excesso de zelo, vamos dizer assim, para quem quer comprar uma arma. Eu considero que ainda tem, né? Eu acho que a legislação que a gente tinha até 97 era mais que suficiente para se controlar e para se restringir, né, armas para quem não pode ter uma arma de fogo, que são o quê? Pessoas malucas, né, clinicamente doidas, e bandidos, né? Mas o bandido consegue a arma, né? Então, na realidade, a única coisa que você pode tentar impedir é que alguém com um distúrbio clínico, mental, consiga adquirir legalmente uma arma de fogo, e só legalmente, porque a gente teve lá aquele maluco daqui, né, de Realengo, né, que conseguiu armas do mesmo jeito. Mas falando especificamente do tiro esportivo, né, a gente trouxe para dentro do projeto de lei muita coisa que hoje está só em portaria, né, e o grande problema das portarias é que elas mudam, né, ao sabor de quem está no comando, né? Então hoje é o coronel A, é o coronel B, é o general C, é o general D, e aí ele decide que, né, aquele dia ele acordou mal-humorado, a esposa não quis dar um beijinho nele de manhã, ele vai, hoje eu vou ferrar todos os atiradores, e com uma canetada ele ferra. Eu sou atirador também, atiro muito pouco hoje, mas tenho todo o trâmite, aí eu passo por isso também, então eu sei o quanto é penoso e desestimulante, né, para um país que vai inclusive sediar uma Olimpíada, né? O Daniel continua com essa mania de responder as perguntas antes que a gente faça, né? Mas eu ia te perguntar isso, quer dizer, o que hoje você tem que fazer no Brasil, por exemplo, para ter uma arma com tiro esportivo? Você conta só para tirar essa curiosidade. E um outro ponto que eu acho que você tocou que é muito importante também, em relação aos loucos que entram em cinema e em escola atirando,
é que, da mesma maneira que eles evidentemente não estão usando armas de Estado, não estão, mas também eles são pessoas que estão vivendo num mundo hoje onde é feio falar que alguém tem problema mental, né? Quer dizer, você tem também toda uma linha acadêmica da psicologia, a psicologia está cada vez mais aparelhada de ideologia, onde todo comportamento tem que ser visto como normal. Então, já que todo comportamento tem que ser visto como normal, quando você tem um sujeito trancado dentro de casa há 3 meses, vestido de roupa verde-oliva, entrando em site, comprando arma, e fazendo jogos de guerra, e todo armado, você não pode falar nada se você, vizinho, vê aquela movimentação. Se você denunciar, você é preconceituoso. Isso, né? Isso. Isso é uma coisa importante que você lembrou, né? Inclusive é um movimento que hoje nos Estados Unidos se torna mais frequente. O profiling. Né? Exatamente. Exatamente por causa desse tipo de ocorrência. Né? Então, olha só, isso no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo virou uma maluquice tão grande que, assim, você tem escolas nos Estados Unidos que suspendem, como eu vi notícias, um aluno que fez com uma bolacha uma arma, uma bolacha, pegou uma crencaca, mordeu, ficou aquele L, e ele brincou que aquilo era uma arma. Ele foi suspenso, né? Ele foi suspenso da escola, os pais chamados, etc. Ao mesmo tempo, né, que você tem aquele aluno que baba, né, e ninguém pode chamar o pai e dizer, olha, o seu aluno é meio psicopata, porque ele vai ser processado e pode ser preso, vai fechar a escola, é um inferno, né? Existe nos Estados Unidos também, no Brasil isso é muito forte, o tal do movimento antimanicomial, né? Que é um fruto do prisão não resolve, né? E nós acabamos de ver um caso, que foi o caso do assassino do Glauco, que matou 2, foi preso, foi inocentado por ser incapaz, ou seja, ele é maluco, ficou 2 anos internado, não pode ficar mais do que isso, porque a gente sabe que não fica, e fica com medicamentos e acompanhamento, imagina, acompanhamento, e aí saiu e matou mais 2. Né? E agora dizem que ele vai responder por crime comum. Vai nada. O que vai acontecer é que agora ele vai pegar um juiz que vai enfiar um mandado de segurança em cima dele e vai deixar o cara internado o resto da vida sob efeito de psicotrópicos. 2 pessoas precisaram pagar com a vida para isso. Exatamente. Morreram 2, pagaram com a vida isso. E quer saber? Tem que ser assim mesmo. Ah, que judiação, vai deixar um moço tão bonito o resto da vida dopado. Vai, porque senão esse moço bonito que vai matar um dia o filho de vocês. Isso é muito, a gente tem que ser muito pragmático nessa questão. Exemplo, Champinha. Champinha, exatamente. No caso o Champinha, para quem não sabe, é um psicopata, né? Ele assassinou 2 alunos do Colégio São Luís, lá em São Paulo, né? Que tinham fugido para acampar. Esse caso me toca porque eu fui professor desses 2 alunos. Então é algo que realmente eu não gosto nem de relembrar, né? E é um cara que só está preso ainda, né? Só está preso ainda por uma pressão social, né? E um gancho da lei, né? Uma brecha da lei ao contrário, né? Mas a qualquer momento ele vai sair, né? A qualquer momento ele vai sair e todo mundo sabe que ele vai voltar a matar, né? E assim, o nível de crueldade, né, desse monstro, né, é algo inimaginável, né? O que ele fez com aquela menina, né, com a Liane, foi um negócio assim absolutamente surreal. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Boa noite, professor Benedito. É o seguinte, voltando àquele fato de Realengo, que aconteceu aí em Realengo, dias depois do massacre, teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso foi o Luiz Fux, que deu uma entrevista em que ele afirmava se você entra na casa de alguém porque tem mosquito da dengue, por que não entra na casa das pessoas para tirar a arma? Visto que o STF está como que tomando uma tendência muito progressista atualmente, você acha que um dia pode chegar numa situação em que o governo dá uma canetada, agora a polícia vai entrar na casa de todo mundo e recolher as armas? Você acha que pode chegar nessa situação? Não posso fazer só uma bela pergunta dele, você respondeu 2 juntos. Vamos lá. Hoje nós temos praticamente 9 milhões de armas ilegais, certo? Ninguém aqui consegue fazer uma renovação de registro.
Então tá feito aí. Essa frase do Fux... E só para fechar também, é bom lembrar que o sujeito de Realengo só parou de matar quando foi morto, por uma arma. Quando foi atingido. É verdade, você é muito bem lembrado. Inclusive ele não foi nem morto, né? Ele foi atingido. A partir daquele momento que ele viu que ele não ia conseguir mais continuar matando, ele acabou se dando um tiro na cabeça, e aí, ótimo, já foi direto para o inferno, sem escalas. Né? Mas essa frase do Fux na época, embora a imprensa, mais uma vez, tenha dado muito pouca atenção, né? Ela é de uma periculosidade tão grande, né? É algo tão absolutamente assustador você ver um ministro do Supremo Tribunal, né, que devia ser um grau máximo, né, de defesa do direito do cidadão, dizer que tem que haver um jeito de entrar na casa de qualquer um, né, é algo absolutamente assustador e sintomático, né? Esse é o grande problema, isso é sintomático, né? Isso mostra, né, para onde o Brasil está caminhando, né? A questão das armas que se tornaram ilegais, né? Hoje o Brasil tem quase 8 milhões de armas de fogo, né, que foram cadastradas ou anistiadas há 3 ou 4 anos atrás, e hoje, né, por conta da burocracia, dos custos, da dificuldade que foi imposta pelo próprio governo no Estatuto de Desarmamento, essas armas são hoje consideradas armas ilegais, né? E aí, obviamente, qualquer cidadão que está com essa arma com o registro vencido, ele pode ser a qualquer momento preso, né? Nessa semana, aliás, eu publiquei hoje, está no nosso site, né, uma notícia bastante interessante, que o STJ afastou o crime de posse ilegal de arma para arma com registro vencido, né? Ou seja, o Supremo Tribunal ele decidiu que, né, se você tem uma arma e essa arma está com registro vencido, né, isso não é crime, é um mero problema administrativo, que faz o maior sentido do mundo. Mas, lembrando, né, isso foi o tribunal que decidiu assim. Isso pode não acontecer de novo, pode não virar a jurisprudência dominante, né, e o que é mais grave, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já foi preso, sua arma já foi apreendida, já foi destruída, você já perdeu seu emprego, né, você vai ter que encarar os seus filhos depois de sair algemado de dentro da sua casa, porque é isso que está acontecendo hoje, né? Eu digo, né, qualquer pessoa que tem uma arma de fogo hoje, ela está prestes a ser presa a qualquer momento, dentro ou não da legalidade. O caso dos atiradores e colecionadores é mais grave ainda, né? A gente chega a relatos assim praticamente diários de atiradores com tudo legalizado, mas há uma denúncia anônima qualquer, vai à polícia, chega lá, mesmo estando com documentação, ele não quer saber, ele apreende tudo, te dá prisão em flagrante por posse ilegal de arma, te manda para o juiz, você vai resolver no judiciário, né? Esse é um problema muito grave no Brasil, né? Ter uma arma de fogo hoje no Brasil virou sinônimo quase imediato de que você é um criminoso, né? É isso que a gente tem que lutar também para mudar. A gente podia ficar a noite inteira aqui falando, né? Mas eu vou te pedir então para fazer, a gente está estourando o nosso tempo, fazer suas considerações finais e fechar essa noite incrível que a gente teve. Não tenho nada a ver com isso. Ou toca Raul? Qual que você prefere? Toca Raul. Bom, eu agradeço. Esse é o outro lado dele, para quem não sabe, um apaixonado por Raul Seixas, daqueles que vai nos eventos que juntam aqueles malucos que gostam de Raul Seixas, você vê as fotos, você vê o Benê lá no meio da Aquela moça também era. Não era, eu conheço todos. Ela não era. Era maluca, mas não era beleza. É isso, ela é do Chico, do D2, isso, do Plant Rap. Nem do Caetano. Bom, gente, mais uma vez agradeço ao Alexandre, adorei estar aqui, né? Gosto demais do Rio de Janeiro, não digo isso porque eu estou aqui, né? Aliás, foi um sacrifício tremendo, né? Ir em direção contrária à praia aqui de São Conrado e vir para cá hoje, porque realmente eu gosto da cidade, eu gosto do povo carioca.
agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que é sempre bom, né, a gente levar essa discussão, né, se aprofundar nessa questão do desarmamento, nessa questão da segurança pública, e é o que eu digo, que é principal para mim, né? Vocês é que tem que fazer essa informação circular, né? A informação que não circula, ela não tem valor nenhum, né? Então não adianta eu trazer aqui, fazer qualquer palestra, e trazer qualquer assunto, e trazer qualquer dado, né, se isso morrer aqui, né? Então, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Ótimo conhecer vocês, Cláudia em especial, que nós conhecíamos interneticamente, né? Mais uma vez, obrigado a todos. Toda vez que você ouvir alguém dizendo que é impossível uma ideia, então fale 3 vezes Benê Barbosa, porque ele é um grande exemplo. Eu queria convidar vocês na segunda que vem. Nosso palestrante é o cineasta Líbero Saporetti, ele é o documentarista, ele fez um grande trabalho de conhecimento sobre a alma do Rio de Janeiro, dos cariocas. Ele fez um documentário incrível, ele vem mostrar uma parte do documentário para a gente, discutir com a gente sobre o Rio de Janeiro, o momento da cidade, o que é ser carioca, e que nós aqui do Rio de Janeiro estamos pensando para a nossa cidade daqui para frente. Então, estão todos convidados para a chamada da próxima segunda. Obrigado.